E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo. Para quê? Para concursos vestibulares e também pré-militar. Exatamente isso. O nosso CHC, o nosso curso de História completo. O e-mail está aí, historiacom1@outlook.com. O Facebook Istuçar. E o celular para mensagem, o 3291650267. Falaremos o que é hoje. O tema é o quê? Segunda Guerra Mundial. Exatamente isso. Segunda Guerra Mundial, parte 6. Nossa, pessoas, você está dentro das aulas de Segunda Guerra Mundial. Mas como eu já falei para você, as nossas aulas aqui são muito mais completas, muito mais objetivos e serve para qualquer tipo de prova que caia o conteúdo de história. Beleza? Então, hoje qual que é o conteúdo? Ataque a Pearl Harbor. Ataque a Pearl Harbor. Meu professor, eu já vi esse filme Pearl Harbor e tudo mais, aquelas coisas dos kamikazes, dos aviões. Aquilo é verdade? É verdade, sim, meu filho. Então, hoje nós vamos falar sobre isso. O ataque em Pearl Harbor, pessoal, dá em 1941. Mas só que o ataque em Pearl Harbor, você já sabe, né? O porta-avião japonês vem, chega num dado momento que eles têm que sair e o combustível que eles tinham era só de ida. Ou seja, eles iam jogar as bombas, aqueles mísseis e tudo mais, né? Nos navios, destruindo porta-aviões e outros navios, levando a um déficit assim, bélico dentro da base naval que situava-se no Havaí. Um importante símbolo de poderio dos Estados Unidos no Pacífico. E, nesse caso, o ataque em Pearl Harbor é um divisor de águas também. Para quê? Para a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Logo, de fato, os Estados Unidos já estavam na guerra. Mas só que esse ataque em Pearl Harbor levanta um sentimento nacional muito grande para o combate total contra o grande vilão, né? Nesse caso, seriam as potências do eixo, né? O eixo que era Roma, Berlim e Tóquio, né? Itália, Japão, Itália, Alemanha e Japão. Beleza? O que nós temos que entender? O Japão era aliado da Alemanha e Itália. Exatamente isso. E o que o Japão queria? O Japão, pessoal, ele não estava muito preocupado no seu primeiro momento com a Europa. Estava acontecendo duas batalhas naquele momento. A batalha na Europa, né, a Segunda Guerra Mundial na Europa, e uma batalha com o Japão contra a China. Então, pessoal, o que nós observamos aqui? Mosquito, sai para lá, mosquito, sai para lá. Mosquito suado. Então, o que nós temos que entender? O Japão estava mais preocupado com a sua expansão, formar sua grande Ásia Oriental, o grande império do Pacífico. E nesse caso ele precisava de recursos para continuar a guerra contra a China e consequentemente vencer a China. Mas a ideia de se aliar à Itália e à Alemanha era uma forma também dessas potências, né, reconhecerem os objetivos de expansionismo do Pacífico do Japão. Ou seja, formar a grande Ásia Oriental. Beleza, pessoal? Óbvio que essa expansão na Indochina, ou nas Índias holandesas, você vai observar o quê? Que isso vai ferir interesses dos próprios norte-americanos. Tranquilo? Então vamos lá. Deixam de lado o contexto europeu e pensam no Império do Pacífico. Como eu já falei para vocês, eles deixam de lado um pouco aquela guerra, né? O intuito de Hitler, né? Não era invasão à China, mas o intuito de Hitler que o Japão também ajudasse a invadir a Rússia, a União Soviética. Mas, nesse caso, o Japão quer expandir, aumentar o seu poderio no Pacífico. Tranquilo? A guerra contra a China. Como eu já falei para vocês, precisa de borracha, petróleo, estanque, conquistar territórios com isso os Estados Unidos. Olha só, pessoal, a guerra contra a China estava levando, né, a sendo muito desastrosa e muitos gastos para o Japão. E ela precisava de territórios que tivessem matéria-prima como o petróleo, o estanho e a borracha. Para quê?
para abastecer, né, a sua máquina de guerra e, consequentemente, vencer a China. Só que o problema era que, para conquistar esses territórios, eles teriam que invadir, para conquistar e vencer a China, eles teriam que invadir outros territórios, como a Indochina e entre outros. Só que esses países iam de encontro aos interesses norte-americanos. A ideia dos norte-americanos era que a supremacia desses países tinha que ser prevalecida. Só que o Japão, com sua expansão, né, no pensamento da expansão do seu império do Pacífico, não quer saber de nada. O que acontece? O próprio ministro japonês, Matsuoka, fala aos Estados Unidos do Pacífico era a guerra. Caso os Estados Unidos continuassem mantendo seu status quo no Pacífico, isso iria levar a uma guerra contra os japoneses. Mas nós temos que entender uma coisa muito interessante. Problema: Japão querendo expandir, os Estados Unidos interesses e soberanias. A ideia, pessoal, os motivos dessa expansão, né, e do ataque a Pearl Harbor era que o Japão, de um lado, né, teve uma política de apaziguamento, uma tentativa de conciliamento entre Japão e Estados Unidos, só que não repercutiu efeitos. O que é, então? A ideia do Japão, como eu falei para vocês, é expandir sua expansão ali no Pacífico, né? Formando aí a Grande Ásia Oriental, o Império do Pacífico, né? Só que os Estados Unidos, isso iria de contra os interesses dos Estados Unidos, porque tinham ali interesses econômicos e também queriam uma desculpa também na ideia do quê? Da soberania dos países. No primeiro momento, pessoal, foi subestimado essa campanha expansionista do Japão. Viam os japoneses como pessoas inferiores, que não iam conseguir nada mais. Só que, nos primeiros meses dessas batalhas do Pacífico, o Japão dá de lavado. E pior ainda, eles ousam mais ainda e atacam a base naval no Havaí, a Pearl Harbor, né? Pearl Harbor. Os japoneses, pessoal, ganham grandes avanços, como por exemplo, Mindiai, né? Mindiai será um ponto estratégico também para a contraofensiva no Pacífico, mas só que os interesses dos japoneses estavam indo de encontro aos interesses norte-americanos. Consequentemente, o ataque em Pearl Harbor é uma retaliação e forte, ou seja, a ideia agora é reprimir qualquer coisa. Nada mais, nada menos que 2 bombas atômicas serão lançadas em 2 cidades, Hiroshima e Nagasaki, no final da guerra. Por quê? Mesmo o eixo, a Alemanha desistindo, saindo da guerra, a Itália também, o Japão ainda temia em continuar na guerra. Só que os Estados Unidos, numa forma também de mostrar o seu poderio frente à União Soviética, porque a Batalha de Stalingrado é um divisor muito importante para o começo do fim da Segunda Guerra Mundial, da contraofensiva dos aliados, porque quem invade e toma Berlim são os russos. Né? E nesse caso, a ideia de ter os russos saindo por cima de tudo é uma ideia que ficaria um pouco abalada. E nesse caso, os Estados Unidos tentam mostrar o seu poderio todo com as bombas atômicas. Tranquilo, pessoal? Na nossa próxima aula falaremos mais sobre o quê? Sobre a Segunda Guerra Mundial. Ataque em Pearl Harbor, Zé Finite. Passa para frente.